João capítulo 16, verso 33. Amém? João 16, 33. Diz assim a palavra: essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos repetir esse versículo? Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu quero te louvar e te agradecer por essa palavra, Senhor, e te peço que teu Espírito Santo venha sobre mim aqui nessa noite, ó Pai. Que eu não venha falar nada de mim mesmo, mas que eu fale aquilo que o Senhor quer que eu fale para a igreja, ó Pai. Ó Deus, também te peço pela igreja, que o Senhor venha abrir os entendimentos, abra os corações da igreja, que venha ouvir essa palavra, que nós possamos viver segundo essa palavra. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar em nome de Jesus. Irmãos, o título dessa mensagem é Atitudes para vencer o desânimo. Então foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração essa semana, e eu quero estar passando para a igreja. E desânimo é uma coisa que nos atrapalha na vida espiritual, nos atrapalha na vida do dia a dia, mesmo no trabalho, na faculdade, na família e principalmente na igreja. Se a gente deixar o desânimo tomar conta, a gente deixa tudo de lado e vai fazer outras coisas. E o que é desânimo? Desânimo é uma pessoa sem alma, sem vibração, descrente em si mesmo. É a sensação de uma estagnação total, onde ficamos parados no tempo, onde nós paramos de orar, nós paramos de buscar a Deus e deixamos de lado tudo aquilo que é bom para nossas vidas, e às vezes nós tendemos a ficar cada dia mais desanimados. Mas nessa noite eu quero falar para vocês que nós servimos um Deus vivo, um Deus que é todo poderoso para tirar todo esse desânimo de nossas vidas. Porque o diabo ele veio para roubar, matar e destruir, mas nós servimos um Deus vivo, que tira todo esse desânimo das nossas vidas, tira todas as tribulações, tira tudo aquilo que não presta e coloca em nossos corações um coração perdoador, um coração de carne, um coração amável, para que a gente possa fazer a obra do Senhor. E na Bíblia também existe pessoas, Elias, por exemplo. Elias teve um momento que ele desanimou, ele queria fugir. E com nós não é diferente. Às vezes a gente começa a cuidar de uma pessoa na igreja, qualquer obstáculo que pareça, a gente quer parar de cuidar dessa pessoa. Está muito difícil, eu peço para fazer uma coisa, ela faz outra. Eu dou uma direção, ela vai por outra. E às vezes nós desistimos. E eu falo para a igreja que eu fui muito confrontado nessa área. No início, quando eu comecei a discipular alguém, eu tenho um casal que a gente acompanha há muito tempo, e assim eu chegava na igreja e falava, hoje eu vou desistir desse casal. Mas aí vinha uma palavra de confronto para mim. E eu lembro que num Tadel daqueles lá, terminou 10 horas da noite, nós saímos daqui e fomos lá na casa desse casal. Por quê? Deus vai colocando palavras para nos confrontar, palavra para nos animar, mas de nós mesmos, se a gente confiar na nossa força, nós tendemos a deixar tudo de lado. Igreja, às vezes a gente fala assim, hoje eu não vou à igreja não, porque o tempo está assim, está assado, e a gente deixa de ir, e às vezes nesse dia que a gente deixa de ir, a gente perde a nossa bênção. Então nós temos que ficar atento para aquilo que Deus quer falar com nós. Também o povo de Israel, teve um momento que o povo de Israel ficou desanimado, pois os vigias de Josué lançaram palavra de desânimo para aquele povo. Mas nem por isso aquele povo deixou de herdar a bênção. E nós, nos dias de hoje, nós somos muito perseguidos pela família, na escola, às vezes no trabalho, pessoas vêm nos apontando, pessoas vêm colocando assim, dúvidas nos nossos corações, para que a gente desanime na obra de Deus. Mas nós temos que ficar firmes na presença do Senhor e confiar que Deus é poderoso para nos colocar de pé e nos manter de pé até a vinda dele. Amém? Lá em Provérbios 24, 10, a palavra fala, se te mostrares fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então nós temos que ter a força de Deus em nossas vidas, porque a nossa força ela é pequenina, mas a força que vem de Deus ela é grande. E outra coisa, se olharmos com os olhos do Senhor, nós vencemos. Mas se nós olhar com os nossos olhos,
nós desanimamos. Porque a nossa fé é pequena. A nossa fé, às vezes, ela é limitada. Mas Deus não, Deus coloca, assim, um olhar diferente. Que a gente tenha mesmo o olhar de Deus, que a gente tenha mesmo um olhar focado nas coisas de Deus, para que a gente não desanime com a obra do Senhor. Lá em Efésios 6:10, fala sobre a armadura do cristão. Quanto mais sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Porque a ação de Satanás, que é o inimigo de nossas almas, ela é furiosa. Quando você começa a fazer a obra de Deus, algo vem para tentar nos atrapalhar. Eu me lembro que nesse último encontro foi uma bênção de Deus, e alguns fatos aconteceram logo após o encontro com algumas pessoas. E aquilo ali são coisas que às vezes Satanás coloca para tentar impedir a nossa bênção, para tentar impedir a nossa vitória, mas ele está derrotado em nome de Jesus. Então nós temos que viver com essa armadura de Deus em nossas vidas, nós temos que viver mesmo com o capacete da salvação e com a couraça que nos protege de todo o mal e de toda a investida de Satanás. Outro desânimo é na área da saúde. Quando a pessoa está inabilitada, com o organismo inabilitado, com anemia, ela deixa de fazer uma caminhada, deixa de fazer uma alimentação saudável, aí vem problemas na saúde, aí causa desânimo também. Então nós temos que cuidar em tudo, porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que procurar viver uma vida santa, mas também nós temos que procurar alimentar, fazer uma caminhada, para a gente ter uma vida saudável, para que Deus possa estar fazendo a obra em nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 6, no verso 23, a palavra diz: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Às vezes só vemos as coisas ruins em nossas vidas. Às vezes nós temos olhos só para ver coisas que não vai agradar o Senhor. Às vezes nós temos olhos só nas dificuldades. Às vezes a gente enxerga um problema de um tamanho imenso, mas esquecemos que um Deus que nós servimos é muito maior do que esse problema. Então nós temos que passar a enxergar coisas boas à nossa frente, não coisas ruins. Porque colocamos olhos em lugares errados. Muitas vezes nós olhamos para o lugar porque não podemos olhar. A palavra de Deus, ela nos confronta. De Gênesis a Apocalipse, a palavra de Deus fala: não temas, porque eu sou contigo. Eu sou contigo, você é um vencedor. Você foi nascido para vencer. E às vezes a gente fica colocando o olhar em locais que não vai nos levar a nada, não vai nos levar a lugar nenhum. Então nós temos que vigiar. Temos que olhar para Deus. Nós temos que confiar só em Deus, porque a nossa confiança está no Senhor. Nós não podemos olhar para as coisas do mundo. Desânimo também traz desejo de morrer. Lá em Êxodo, capítulo 14, no verso 11, a palavra de Deus disse: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito, que nos tiraste de lá, para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Então aquele povo ali estava se sentindo assim, que Moisés estava tirando eles dali para levar eles para a morte. Mas mal sabia eles que estava tirando eles dali para ter uma grande vitória. E muitas vezes acontece isso com nós também. Deus usa uma pessoa para falar com alguém, para Jesus ter um plano na sua vida, você tem que aceitar Jesus, você tem que voltar para Jesus, e a pessoa fica duvidando, fica perdendo tempo. Aí vem aquele desânimo e tira o foco dessa pessoa. Então nós temos que vigiar, nós temos que ficar atentos, porque o diabo, ele é furioso. O desânimo também traz fraqueza em nossos corações. Usa as pessoas para nos jogar para baixo. Não se engane, até mesmo dentro da igreja. Pode ter pessoas que vão chegar para você e falar assim: você não vai conseguir. Este curso aí não é para você não. Você tem que fazer o curso tal. Mas o seu desejo, às vezes o desejo de Deus no seu coração também é aquele curso, você tem que fazer. Por quê? Você nasceu para ser vencedor. Então nós temos que vigiar, porque as fraquezas em nossos corações, ela vem por palavras. Então nós temos que saber lançar essas palavras e saber ouvir as pessoas, ter discernimento daquilo que as pessoas falam, porque tem coisas que é de Deus, mas tem coisas que é do homem. Então nós temos que ir para a palavra do Senhor,
ter a confirmação dentro da palavra de Deus. Não podemos temer ao mundo e nem ao homem, pois Deus é maior em nossas vidas. O que o mundo tem para nos oferecer? O mundo jaz no maligno, a palavra de Deus diz. E o homem? Nós somos pecadores, nós somos falhos. Nós temos que buscar a Deus para que a gente esteja assim, em santificação dia após dia. Em nome de Jesus, nós podemos ter palavras para dar para as pessoas, mas na maioria das vezes, o homem tende a dar uma palavra assim, de desânimo para a pessoa, infelizmente. Então, nós temos que pedir a Deus que nos dê graça e confiar que Ele é maior em nossas vidas. Outra coisa é complexo de inferioridade. Muitas pessoas colocam aquilo no coração. Eu sou um coitadinho, eu sou um sofredor mesmo, eu nasci para sofrer, eu não consigo fazer isso aí não é para mim. Nós temos que tirar isso das nossas vidas também. Porque através disso que você vai falando, o desânimo vai batendo em suas vidas, em nossas vidas, e a gente tende a cair cada vez mais. Então nós temos que tirar esse complexo de inferioridade de nossas vidas. E temos que falar, nós somos filhos do rei, exército de Deus nessa terra, Deus habita dentro de mim e você. Ele está aqui hoje para nos renovar e nos levantar como príncipes e vencedores em nome de Jesus. Então é isso que nós temos que profetizar. Eu sou príncipe, eu sou uma princesa de Jesus. Eu nasci para vencer, eu não nasci para perder. Isso é a palavra que fala para nós. E perda de equilíbrio emocional. Isso é outra coisa também que nós não podemos deixar em nossas vidas. Por quê? Paralisa o crente. Emocionalmente ele fica caído. Aí ele para de orar, ele não consegue orar, ele não consegue jejuar, ele não consegue vir para a igreja. Tudo isso é motivo de desânimo em nossas vidas. Mas nós temos que profetizar. Nós temos que caminhar na presença do Senhor. E nessa noite eu gostaria que a igreja repetisse essa frase que eu escrevi aqui. Eu não aceito esse desânimo em minha vida, em nome de Jesus. Vamos falar? Glória a Deus. Deus é fiel. Então, nisso aí, irmãos, eu coloquei aqui 7 atitudes que nós devemos fazer para vencer o desânimo. 7 atitudes para vencer o desânimo em nossas vidas. A primeira delas é fé. A fé é uma coisa que nós não podemos ver, mas é uma coisa que nós temos que ter em nossos corações. Olha o que a palavra diz em Marcos capítulo 5, versículo 26, 27 e 28. Marcos 5, 26, 27 e 28. E muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem, contudo, nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Então, olha a fé dessa mulher do fluxo de sangue. Essa mulher já havia 12 anos que ela estava com aquela hemorragia. E ela era uma pessoa fraquinha na carne, mas por dentro ela estava com a fé, uma fé viva, que ela seria curada. E ela falou: se eu apenas tocar nas vestes do Senhor, serei curada. E muitas vezes, irmãos, nós temos que correr atrás de Jesus, nós temos que correr atrás da nossa vitória. Nós não podemos ficar esperando. Interessante que eu contei aqui pela manhã, e gostaria de contar à noite aqui também. O Alexander, há 3 meses atrás, ele, numa terça-feira que a gente estava orando, ele chegou ali meio abatido, e eu até estranhei, porque normalmente ele não vinha nas orações de terça-feira por causa da aula. Aí ele chegou, eu falei: olha, meu filho, o que aconteceu? Há um probleminha aí, mas eu já vim decretar a minha vitória. Olha a fé do Alexander, um jovem. Aí, durante a oração, ele pediu que os irmãos orassem por um acontecimento com ele, mas que ele cria que a vitória dele ia chegar. Ele já estava tomando posse da vitória naquele dia. Interessante que na terça-feira, a Lívia foi fazer um trabalho na biblioteca, e a bicicleta dele foi roubada naquele dia. Aí, quando ela foi fazer o trabalho, na hora que ela colocou a bicicleta assim, na biblioteca,
a bicicleta do Alexandre estava do lado da bicicleta dela. Aí ela ligou para ele e falou: Alexandre, sua bicicleta está aqui. Aí ele saiu, foi para lá, e eu fiquei meio preocupado e fui também. Era 2h30 da tarde, nós saímos dali 7 horas da noite. E durante esse tempo, os vigilantes chegaram dando instrução para a gente como fazer. Aí eu busquei a nota fiscal da bicicleta e fiquei esperando. E a pessoa não aparecia, aí o vigilante falou assim: pega o cadeado da bicicleta da sua filha, amarra na dela ali, e aí quando ele chegar, ele vai ter que ligar para a gente. Aí a Lívia teve a ideia de escrever o bilhetim: favor entrar em contato com os vigilantes, deixou o número de telefone. Assim que ela colocou o cadeado, chegou uma menina, que era dona da bicicleta. Ela chegou e falou: o que está acontecendo? Ela falou: nós queremos esclarecimento sobre essa bicicleta, porque você é dona da bicicleta? Eu falei: sou. Falei: então tem 2 donos, porque eu tenho a nota fiscal dela também. Aí ela falou assim: não, essa bicicleta eu comprei de um amigo, não sei o quê. Aí o vigilante falou: vai ter que ser presa a bicicleta. Aí fez um BO interno, e a gente continuou orando durante a noite. E a gente já sabia que a vitória tinha chegado, porque é algo tremendo. Isso é coisa mínima que Deus faz. No dia seguinte nós fomos ali, aí o chefe da vigilância veio e falou: minha filha, você tem 2 opções. Ou você entrega a bicicleta para ele aqui, e eu te entrego esse BO interno que a gente faz, ou então a gente vai acionar a PM, aí vai fazer um boletim de ocorrência, e aí, se for constatado que você é receptora, você pode pegar um processo e pode até perder sua vaga na universidade. Ela falou: não, eu fico com a primeira opção, deixa ele levar a bicicleta, que a bicicleta é dele. Então, irmãos, por que eu estou contando isso aí? É uma pequena coisa que Deus faz, mas o Alexandre teve fé no coração dele que ele ia obter aquela vitória. Ele já veio para a oração pedindo, mas crendo que ele já estava recebendo a vitória. Então, isso é o que Deus faz em nossas vidas. E Deus está interessado em ter o melhor para nós. Às vezes a gente fica limitando a nossa fé, fala assim: mas não vai vir, não vai chegar. Por quê? Você está murmurando. Você não está esperando o tempo de Deus, porque o tempo é de Deus. Porque às vezes se Ele te der essa vitória agora, você não está preparado para recebê-la. Então você tem que esperar esse tempo de Deus na sua vida. Amém? Lá em Salmos 34, 19, a palavra também nos diz: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor as livra de todas. Então o Senhor nos livra de todas as aflições, de todas as tribulações que a gente passa, o Senhor nos livra. Se você olhar no Salmo 84, ele fala sobre um vale árido, um vale que não tinha vida, mas Deus fez daquele vale um manancial de água viva, de uma hora para outra. Então Deus é poderoso. Se a sua vida hoje está assim, aos seus olhos não tem saída, um lamaçal, creia que de um minuto para outro Deus pode mudar a situação da sua vida, porque Ele é poderoso. Mas para isso, nós temos que andar retamente com o Senhor, e nós temos que confiar, porque a palavra fala: feliz o homem em quem te confia. Então nós temos que confiar no Senhor. A nossa confiança está no Senhor, e isso é pela fé. Que às vezes aos nossos olhos nós não conseguimos fazer isso. Como que eu vou confiar numa coisa que eu não vejo? Que às vezes a gente vê uma coisa na nossa frente que pode acontecer e você às vezes não confia. Aí vem aquela dúvida no seu coração. Então nós temos que tirar essa dúvida e ter fé o suficiente para que Deus faça essa obra em nossas vidas. O Senhor vai dar um basta. Vai chegar um momento que o Senhor vai falar: chega, a sua vitória chegou. E daí para frente você só vai glorificar o nome do Senhor. Às vezes nós temos que passar por provações, porque nós temos que ser provados para ser aprovados. Isso Deus faz com cada um de nós, mas nós temos que ter fé, aquela certeza da vitória em nossas vidas. Lá em Romanos 5, capítulo 5, versos 3 e 4, a palavra também diz: nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. Tudo isso é pela fé. Por quê? A nossa esperança maior é a vida eterna. A nossa esperança maior é estar na glória com o Senhor. E para isso nós temos que ter fé suficiente em nossos corações. Amém? Em segundo lugar, atitude para você vencer o desânimo: seja cheio do Espírito Santo. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios 8, de 1 a 5. Diz assim:
Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestarão abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou, em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Então aqui Paulo falando que aquele povo era um povo de coração voluntário. Eles serviam aos necessitados de coração voluntário. Pessoas que queriam servir, pessoas cheias do Espírito Santo. É uma coisa interessante, como que você vai falar para uma pessoa, como que você vai ajudar uma pessoa, se você não tem fé que aquela pessoa vai ter a vitória, e se você não tem o Espírito Santo de Deus no seu coração. Então, uma das principais características de você ter um coração voluntário, é você ser cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, você fica mais vulnerável, o seu coração fica mais assim, acessível às coisas que acontecem. Então nós temos que, porque Jesus veio ao mundo para nos ensinar como servir. Ele veio ao mundo para fazer isso por nós e para nós. E nós, como imagem e semelhança de Deus, nós temos que servir como Jesus serviu. Nós temos que servir com amor. Mas para a gente servir, a gente tem que estar cheio do Espírito Santo em nossas vidas. Em 1 Coríntios 9, 16, 17, diz assim a palavra: se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Se o faço de livre vontade, tenho galardão. Mas se constrangido, é então a responsabilidade de despenseiro. O que fala nessa palavra? Que a nossa obrigação é anunciar o Evangelho aí fora. Esse é o nosso dever. Por quê? Se a gente aprende algo de Deus, se nós estamos aqui nessa noite, somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, e nós temos fé que essa cidade será salva pelo poder do sangue de Jesus, que nós temos fé e temos o nosso coração cheio do Espírito Santo, nós temos que anunciar esse Evangelho aí fora, porque senão nós seremos egoístas, nós estaremos aprendendo isso para nós mesmos, e a palavra de Deus fala que nós temos que ajudar uns aos outros, nós temos que amar uns aos outros, e para isso que nós temos que anunciar esse Evangelho, e dispor a servir de coração mesmo, ser voluntário para servir, porque, irmãos, fica tocando no meu coração todas as vezes que eu ajoelho para orar, a situação daquele jovem aqui na porta da igreja. Aquele jovem é um milagre de Deus, mas se a gente não tivesse aquele momento assim naquela hora ali a gente falar assim, hoje nós temos que levar esse rapaz para o hospital, com certeza naquela madrugada aquele rapaz estaria morto aqui na porta da igreja. Aí, irmãos, eu creio que hoje estaríamos aqui com o coração pesado, falei, meu Deus, por que nós não fizemos isso por ele? E para a honra e glória do Senhor, ele vai estar saindo do hospital amanhã, ele está recebendo a alta. Então isso aí é um milagre de Deus, mas nós temos que ter esse coração voluntário para fazer isso. E isso aí é um caso que aconteceu na nossa porta, mas isso está acontecendo todos os dias, nas nossas ruas, na nossa família, na escola, no trabalho, na faculdade, por onde que você esteja. Tenha certeza que tem uma pessoa ali necessitando de uma palavra, necessitando que você pregue do amor de Deus para ela. E às vezes a gente fica calado e a gente não fala desse amor. Então nós temos que dispor a fazer isso. Em Atos 13, 52, também a palavra nos diz, os discípulos, porém, transbordaram de alegria e do Espírito Santo. Os discípulos de Jesus estavam cheios do Espírito Santo, eles se alegravam na presença do Senhor. Olha a situação de Paulo. Paulo, mesmo sendo açoitado, ele padece do amor a Jesus. E nós? Às vezes uma simples palavra que uma pessoa fala com a gente quer largar tudo, quer abandonar tudo, não vale a pena mexer com isso. Paulo, ele tomou 196 chibatadas. Às vezes a pessoa só lança uma palavrinha para a gente, uma coisa que você pode perdoar, pode conversar com a pessoa, e você quer deixar tudo. Então Paulo é um grande exemplo para nós.
Um homem que pregou a palavra de Deus, foi perseguido, preso, foi chicoteado, mas nem por isso ele negou o coração de Deus, negou o coração de Jesus. Por quê? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Nós também temos que estar cheios do Espírito Santo. Porque senão, irmãos, se a gente sair por aí para evangelizar, se a gente sair por aí para falar da palavra de Deus e não tiver o Espírito Santo dentro de nós, se a gente falar de nós mesmos, não vai sair nada que presta. Mas quando Deus está em nós, quando o Espírito Santo de Deus está em nós, aí sim nós podemos falar com toda certeza, porque Ele vai nos garantir em nome de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, nós temos que estar cheio da palavra de Deus. É outra atitude também para vencer o desânimo. Cheio da palavra de Deus. Lá em Salmos 119, 105, a palavra nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Lá em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós temos que ler mais a palavra de Deus, nós temos que viver dentro da palavra de Deus. Interessante que eu comentava com o pastor Reinaldo essa semana, como que tem falado nos últimos dias em todas as igrejas sobre obediência. E obediência essa, irmãos, não é obediência entre pai e filho, pastor e discípulo, não. É obediência à palavra de Deus. Porque se nós andarmos em obediência à palavra de Deus, dificilmente a gente vai cair no desânimo. Por quê? A palavra de Deus ela é eficaz, como eu li aqui nesse trecho. A palavra de Deus é penetrante como uma espada de dois gumes. Ela nos exorta, ela nos corrige, mas também ela nos edifica. Ela nos coloca de pé. Ela nos faz assim, porque ela é água viva. Se a gente tomar dessa água, essa água é a palavra de Deus, nós vamos estar firmes na presença do Senhor. É ela que vai fazer nós permanecer na presença de Deus. E também ela tira todos os pensamentos negativos que estão em nossas mentes. Por quê? Deus sonda até os nossos pensamentos. Então, quando você pensa em fazer algo, Deus já sabe o que vai acontecer. Então, se você está aqui nessa noite, não é por acaso. É porque Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo na sua vida, Deus tem algo na sua família. E é propósito de Deus salvar todos. Que a palavra de Deus diz que será salvo tu e a tua casa. Amém? Em quarto lugar, ter a vida voltada para Deus. É outra coisa também, é outra atitude que nós temos que ter. Vida voltada para Deus. Lá em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16, a palavra nos diz assim: por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova dia após dia. Então, mesmo que a gente esteja passando por dificuldades financeiras, passando por tribulações na família, na escola, no trabalho, tenha certeza de uma coisa: dentro de você existe um homem interior, é aquele que Deus quer trabalhar, é ali que Deus quer fazer a morada, quer colocar o Espírito Santo para te mover, para te fazer enxergar as coisas de uma maneira diferente. E que se a gente estiver cheio do Espírito Santo, e ter fé, e ter essa vida voltada para Deus, estar vivendo dentro da palavra de Deus, com certeza você será um vitorioso, em nome de Jesus. Você acredita em Jesus? Isso produz em nós vida nova, vida com abundância. Demonstrar através de quê? Através de oração, de jejum, um tempo sozinho com Deus, visitar alguém, ajudar alguém e principalmente ser cordial uns com os outros no amor. E é no amor de Deus, porque se a gente fizer no nosso amor, o nosso amor é muito pequeno, o nosso amor é limitado, mas o amor que Deus coloca em nossos corações é um amor imenso. Quer amor maior de Deus por nós? Que entregou seu único filho para morrer por mim e por você? Essa é a demonstração de maior amor. E nós temos que ter esse amor uns pelos outros. Que amar uns aos outros, falo para vocês, é muito difícil. Por quê? Amar quem gosta de você é muito bom. Mas difícil é você amar aquele que te persegue,
Amar aquele que às vezes fala coisas que não está de acordo com a sua vida. Amar aquele que te corrige, mas se ele te corrige dentro da palavra de Deus, aí você tem que ter amor por ele. Por quê? Se ele está te corrigindo na palavra de Deus, é porque ele está cheio do Espírito Santo. E ele tem fé que você também será um vencedor. Então nós temos que vigiar nessa área aí também. Em quinto lugar, pense em coisas boas. Lá em Lamentações 3:21, a palavra nos diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. E a palavra de Deus, ela fala, não temas, não temas. Me parece que são 365 vezes. Interessante que uma vez, é uma para cada dia, né? E eu sou contigo, você será um vencedor. Deus a todo momento ele nos promete vida com abundância aqui nessa terra. Outra coisa muito interessante que eu falei sobre a obediência, que se a palavra de Deus fala que se os filhos obedecer o pai, eles terão dias prolongados aqui na terra. Aí a gente pensa que é filho carnal, mas não, também está falando na questão de espiritual. Porque nós, como filhos de Deus, se a gente obedecer essa palavra, nós teremos dias prolongados aqui nessa terra. Não fala que nós não teremos tribulações, que nós não teremos lutas, mas que nós seremos vencedores. Isso aí a palavra de Deus nos garante. Então nós temos que tomar posse disso e temos que ser obedientes à palavra de Deus. Em Filipenses capítulo 4, verso 8, a palavra fala assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Eu falei aqui pela manhã, uma coisa que está complicando a vida, principalmente dos cristãos, chama-se Facebook. Irmãos, coisa terrível, porque as pessoas às vezes estão vazias, estão desanimadas, estão querendo deixar tudo e posta algo lá no Facebook. Aí você entra lá, coloca uma palavrinha, a pessoa vai desanimando cada vez mais. Mas se você está cheio do Espírito Santo, se você está com a palavra de Deus, se você está obedecendo essa palavra, não impede que você entre ali no Facebook e passe uma mensagem de fé, uma mensagem de encorajamento, uma mensagem que possa levantar esse irmão. Então nós temos que saber usar o tal do Facebook, porque isso aí está sendo um arraso na sociedade e infelizmente está entrando nas igrejas também, porque nós temos que saber usar, porque nós podemos usar para o bem, porque quando você entra ali, você pode olhar, aquilo que for agradável aos seus olhos, com certeza vai ser agradável aos olhos de Deus, se você estiver cheio do Espírito Santo, se você estiver em obediência à palavra. Mas se você estiver desanimado, com algum problema, com certeza o que você falar ali, você não vai estar ajudando em nada. Muito pelo contrário, você vai estar ajudando a pessoa a descer mais. Então nós temos que vigiar, porque a palavra de Deus fala que nós temos que ver tudo que é puro e agradável. Tudo isso é que nos faz ocupar os nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, nós somos pecadores, nós somos falhos. A tendência nossa é julgar, a tendência nossa é esquecer algo que Deus fez para a gente. É interessante que às vezes Deus te dá uma vitória, muitas pessoas esquecem. A palavra de Deus fala que 10 receberam a vitória, só um que voltou para agradecer, dos 10 leprosos. E nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas que vão à igreja em busca de uma vitória, recebe aquela vitória e esquece de Deus. Aí quando vem a luta, fala, esse Deus é muito fraco. Esse Deus não teve misericórdia de mim. Mas você tem que buscar, porque a palavra de Deus, ela fala que nós temos que buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E muitas vezes nós estamos fazendo o inverso. Eu vou servir a Deus se Ele fizer isso por mim. E Deus não é Deus de troca. Nós não podemos prensar Deus numa parede e determinar o que Ele tem que fazer para nós. É nós que temos que entrar no propósito dEle em nossas vidas. Amém? E temos que trazer à memória aquilo que te traz esperança. Esperança de quê? Esperança de uma vida na presença de Deus e vida constante na presença de Deus. É isso que nós temos que ter. É difícil? É. A palavra fala que o caminho para servir a Deus ele é estreito. E às vezes a gente tem que passar
por várias provas para chegar até lá. Mas o caminho que nos leva à perdição, ele é largo. Então nós temos duas opções. Mas se a gente quer chegar à vida eterna, se a gente quiser morar no céu com o Senhor, nós temos que viver esse caminho estreito em nossas vidas. Amém? E em sexto lugar, nós temos que ter uma visão boa da vida. Tem pessoas que vão te falar, você sonha muito alto, você não conseguirá, você é fraco. Então assim, mas você tem que ter uma visão diferente disso aí. Você está me falando isso, mas Deus me fala diferente. Você nasceu para ser vencedor, você é filho de Deus, você é filho do rei, Deus está na sua vida, então nós temos que crer nisso aí. Em Mateus 6, 22, a palavra diz assim, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. São os olhos a lâmpada do corpo. Temos que sonhar com a nossa família convertida, nós temos que sonhar com a cura, seja ela física ou espiritual. Nós temos que, assim, em nome de Jesus, orar por uma pessoa e aquela pessoa ser liberta. E outra coisa, nós temos que crer, nós temos que ter uma visão de salvação. Porque muitas vezes nós falamos, viçosa é do Senhor Jesus, viçosa será salva. Mas às vezes a gente fala isso aqui só dentro da igreja, depois que a gente sai ali fora, a gente esquece de tudo. Então nós temos que evangelizar, nós temos que falar desse amor aí fora. Aí sim, viçosa será salva. Mas vai depender de mim e de você. Porque se a gente só falar e não ter atitude de fazer, nada vai acontecer. Porque as vidas estão perdidas, estão à espera de palavras. Se você der uma palavra boa, vai ser um pouco mais difícil eles aceitarem. Porque a tendência é lançar uma palavra de maldição ali e eles cada vez mais se aprofundar no pecado. Mas nós, como filhos de Deus, salvos e remidos pelo sangue do Senhor, nós temos esse dever de evangelizar aí fora e falar desse amor de Deus aí fora. Amém? Em sétimo e último lugar, nós temos que ter palavras de encorajamento e dizer para a pessoa, você vai conseguir, você é vencedor, você é capaz em nome de Jesus. Esse curso que você está querendo fazer é um curso um pouco difícil, mas você vai ser vencedor, porque Deus falou com você que você vai ser vencedor. E às vezes a gente tende a colocar impedimento. Uma simples palavra que a pessoa falou ali, você já desanima. Mas nós não, nós temos que dar palavra de encorajamento. Aí eu vou fazer um concurso e lá tem 5.000 pessoas para uma vaga. Você profetiza, a vaga é sua. Eu me lembro quando o Alexandre, já contei isso aqui, mas vou falar de novo. O Alexandre foi fazer o Enem, ele saiu de casa, eu falei, vai meu filho, a vaga é sua. E para a honra e glória do Senhor, ele já está lá no 4º período. Então nós temos que profetizar a palavra de encorajamento para nossos filhos, esposa para marido, marido para esposa, namorado, no trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Você está ali, você é um servo de Deus, você tem que proferir palavras de encorajamento para as pessoas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versos 5 a 7, diz assim a palavra, porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados, luta por fora, temores por dentro. Porém Deus, que conforta os abatidos, nos consolam com a chegada de Tito. E não somente com sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saúde, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim o meu regozijo, ou seja, a alegria. Então Deus é aquele que vai colocar a gente nos devidos lugares. E em 1 Timóteo 1,16, diz assim, conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou de minhas algemas. Isso aqui é Paulo falando que os colaboradores ajudavam ele naqueles momentos difíceis, quando ele passava para o Éfeso. Então esse homem aí foi um dos que não envergonhou pelas algemas que estavam em Paulo. E nós também, irmãos, como povo de Deus, mesmo que a pessoa esteja passando luta, nós temos que estar do lado dela. Eu achei muito interessante, lá em Piranga, eu fui lá na quinta-feira, os irmãos me contando a situação de um homem. Aos nossos olhos, aquele homem teria que ser apedrejado e morto. Aos nossos olhos. Mas Deus deu um amor tão grande para Dorival e para o Douglas, cuidar daquela vida.
E eles começaram a profetizar a palavra de bênção para aquele homem. Ah, eu não tive pai, não tive mãe, eu sou porcaria mesmo, eu nasci para fazer isso. Não, você é vencedor. E eu glorifico a Deus pela vida do Dorival e do Douglas, que abraçaram aquele homem e levaram aquele homem para a igreja. Aquele homem aceitou Jesus, está indo nos cultos, e eu creio que Deus vai mudar a vida daquele homem. Então nós não estamos aqui para julgar ninguém, nós estamos aqui para ajudar e não julgar, porque o julgamento será no final. Deus quem vai julgar cada um de nós. Nós temos que ajudar as pessoas. É muito difícil falar isso aqui, mas quando a gente está com o coração cheio do Espírito Santo, nós temos que entender essas coisas. Amém? E qual que é o resultado de tudo isso? É exatamente aquele versículo que eu li lá, João 16, 33. Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? É essa palavra que eu gostaria de deixar para a igreja nessa noite, e que Deus possa estar falando no coração de cada irmão,